Mateus capítulo 25, versículo 14. A gente vai falar hoje, claro que tem a ver com a oração, tem, algumas partes vai ter a ver com a oração, mas a gente tem que entender que há um propósito na nossa vida. Os obreiros podem sentar também, por gentileza. Há um propósito na nossa vida. Há sim um propósito, porque quando Deus chama alguém, Ele não chama alguém para nada, Ele chama para alguma coisa. O livro de Atos diz que todos os dias Deus acrescentava no templo aqueles que haviam de ser salvos. Se nós estamos aqui hoje, é porque tem um propósito na nossa vida. Que propósito é esse? A gente vai ver hoje. Existem vários propósitos na vida de várias pessoas. Nem todos foram chamados para pregar, nem todos foram chamados para serem obreiros, nem todos foram chamados para ser evangelista, nem todos foram chamados apenas para ser um membro, nem todos, mas todos foram chamados para algo. É impossível uma pessoa estar dentro da igreja hoje e ela ser uma pessoa inútil. Por que inútil? Eu não digo que você, pelos seus méritos, pelas suas recompensas, você deve fazer algo para Deus para que você possa ser aprovado por Ele. Não, porque a Bíblia mesmo diz que as boas obras já foram preparadas por Ele antes de tudo ser criado. Antes da fundação do mundo, já foi criado pelo próprio Deus. Mas eu quero que você entenda, você está aqui hoje. Há um propósito na minha vida, pastor? Há um propósito na sua vida. Como que eu sei que há um propósito na minha vida? Como que eu sei que Deus me chamou para alguma coisa? Como que eu sei que Deus tem algo para mim fazer para que o reino dos céus se expanda? Você vai ver agora na palavra de Deus. Mateus 25, 14. Todos acharam, gente? Eu sei que está calor, mas a gente vai ser breve, a palavra vai ser breve. Depois nós vamos orar e aí nós vamos para casa em paz e abençoado em nome de Jesus. Mateus 25, 14 diz assim, a parábola dos talentos. Aí ele começa falando assim, pois será como um homem que, se ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e a outro ele deu quantos? Deu 1 talento, a cada um segundo a sua própria capacidade. Olha só como é forte isso. A cada um ele deu, cada um segundo a sua própria capacidade. E então ele partiu. A gente vê até aí que um senhor, tem Bíblia que fala um senhor, ele saiu para fazer uma viagem e ele depositou uma certa confiança nas mãos dos seus servos, que a um servo ele depositou 5 talentos, a outro ele depositou 2 talentos, e a outra ele depositou 1 talento. Mas a Bíblia diz que cada um recebeu segundo a sua capacidade. Depois que ele colocou esses talentos nas mãos do seu servo, ele foi e partiu. 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente, na mesma hora. Ele saiu a negociar com eles e ganhou outros 5. Então ele dobrou o talento que ele tinha. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, também multiplicou. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, ou seja, um buraco, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, ele voltou o seu senhor, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então, aproximando-se os que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos. Outros 5 talentos que ganhei. 21. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fosses fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, ou seja, na alegria. 22. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fosses fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
entra na alegria do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberá 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Outras versões diz: servo mau e inútil. Tem Bíblia que diz inútil aí? Servo mau e inútil. Sabias que ceifo onde não semei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será. E o servo inútil, lançai-o para fora, onde? Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Uma parte boa, a Bíblia não está falando de dinheiro, está falando de talento. Esse homem, ele confiou seus bens aos seus servos. Para um servo ele deu 5 talentos, para o primeiro ele deu 5, para o outro ele deu 2, e para o último ele deu 1 talento. Esse talento, ele foi confiado aos seus servos, e esse talento ele era uma moeda. Vamos lá, era uma unidade monetária em uso na época. Estima-se, se você pesquisar quanto que valia 1 talento, estima-se que o talento equivalia a 6.000 denários. 1 talento equivalia a 6.000 denários, sendo que um só denário, era o salário pago de uma pessoa trabalhada o dia inteiro. Então, 1 talento era equivalente a 6.000 denários. E 1 denário equivalia ao trabalho de uma pessoa do dia todo. Vamos lá, um trabalhador na época que trabalhava das 7 às 5, da 1h30 às 10, das 10 às 5 da manhã, das 5 à 1h30. Essas pessoas que cumpriam o seu horário serviçal, elas receberiam um denário, um único denário. Sendo que esse denário, ele era pago a diária do trabalhador, e se a gente for estudar, fazer a soma, logo 1 talento equivalia a quase 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores na época. Então, praticamente, o que esse homem fez, esse senhor fez, foi depositar na mão dos seus servos, equivalente a anos e anos de trabalho na mão deles. Confiou isso na mão deles. Naturalmente, esse proprietário era um homem muito rico, por tudo que ele possuía. E em sua ausência, ele esperava que o seu dinheiro não ficasse parado. Ele esperava que o dinheiro que ele depositou na mão desses servos não ficasse ali retido. Ele depositou e saiu para viajar. Mas algo interessante, cada um recebeu um valor diferenciado. Mas a Bíblia diz que essas pessoas receberam os seus valores segundo as suas capacidades. Então, quem recebeu 5 tinha condição de receber 5. Quem recebeu 2 tinha condição de receber 2. E quem recebeu 1 tinha condição de receber aquele 1. Quando ele confiou tais quantias a seus servos, obviamente ele esperava que aqueles servos rendessem o seu dinheiro. Fosse aos banqueiros, trocasse ou deixasse no banco para render juros. A outra característica interessante é que esse senhor confiou quantidades diferentes, como eu acabei de falar. Não há aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu ganhei mais que ele porque eu sou melhor que ele. Não, a gente vai ver que não é assim, dessa forma. Como eu acabei de falar, as boas obras são confiadas a gente, porque o próprio Deus já designou de antemão, antes de tudo, aquilo que a gente deveria fazer no reino. Essas pessoas que receberam isso, sobre essa lógica, cada servo recebeu uma quantidade adequada de talentos, aonde eles poderiam administrar esse talento. E podemos perceber que não houve quem não ganhasse sequer 1 talento. Todos receberam. Volto a frisar o que eu falei no começo. Todos na igreja têm um propósito. Todos. Desde aqueles que estão nascendo na igreja. Desde aqueles que já estão fartos de idade na igreja. Desde aqueles que estão entrando hoje na igreja.
desde aqueles que já estão fadigados na igreja. Todos eles têm um propósito. Todos eles têm praticamente um talento. A Bíblia não está falando de dinheiro, por mais que Jesus use uma parábola referente ao dinheiro, mas ela não está falando de dinheiro. Se a gente for olhar e analisar, todos esses que receberam um talento, eles receberam diante do seu Senhor, mas tudo que eles tinham que fazer não era na presença do seu Senhor, eles tinham que fazer na ausência daquele que confiou esses talentos na mão deles. Ou seja, o proprietário aprovou os resultados obtidos. E ainda, por confiar esses talentos na mão daquele que recebeu 5 e naquele que recebeu 2, você pode ver que, além disso, ele também convidou aqueles servos que foram bons e fiéis, ele confiou a entrar no gozo do seu Senhor, na alegria do seu Senhor. O que significa isso, pastor? Significa que aqueles que foram fiéis, vamos olhar para o lado espiritual, foram capacitados pelo próprio Deus para herdar um reino incorruptível, para herdar a vida eterna. Já o servo que recebeu um talento e enterrou, foi chamado de proprietário mau, negligente, inútil. Foi chamado de uma pessoa incapacitada. Por mais que nós entendemos que ele tinha capacidade para isso, mas o seu Senhor chamou ele de inútil, incapaz, negligente, diferentemente dos outros. Ele não foi convidado a participar da confraternização do seu Senhor. Antes, a Bíblia diz que esse homem que enterrou os talentos, a Bíblia diz que ele foi lançado nas trevas exteriores, ali aonde haverá choro e ranger de dentes. Vamos aos talentos da igreja aqui. Aqui há pastores, aqui há obreiros, há auxiliar, há evangelista, há membros, e todos esses membros também têm um talento. Esses talentos foram confiados na nossa mão. Ai de mim, como diz Paulo, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim, se eu enterrar os talentos que Deus me deu. Ai de você, obreiro, se você pensar em olhar para trás e enterrar os talentos que Deus te deu. Ai de você, evangelista, de você, membro. Ai de você, homem e mulher, que foi confiado algo na sua mão pelo próprio Deus, para ser um servo do reino, para atribuir almas ao reino, para ganhar almas para Cristo, para o reino, porque o livro de Provérbios mesmo diz que sábio é aquele que ganha almas. A partir do momento que nós olhamos para a obra para a qual nós fomos chamados, e nós falamos assim, eu não fui apto para isso. Se você está, é porque Deus confiou em você. Se você está sentado numa cadeira hoje de uma igreja que prega a verdade, que tem praticamente liberdade de trazer à tona a verdade para vocês, é porque Deus confiou na mão do pastor falar a verdade para vocês. E essa verdade que se achega ao ouvido de vocês, ela tem que trazer frutos. Frutos como, pastor? Para que outras pessoas lá fora recebam o mesmo evangelho. Ou seja, ao contrário disso, aquele rapaz que entregou os seus talentos para a terra, entregou no buraco, entregou, fez uma cova, a Bíblia diz que ele só restou apenas um terrível lamento. Antes de você perguntar, meu Deus, nas suas orações, porque eu já fiz essa oração. Você, obreiro, já fez essa oração. Você, membro, talvez já fez essa oração. Meu Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Se Ele te colocou nisso, Ele quer que você faça o quê? Se Ele te chamou para ser um ganhador de almas, você acha que Ele colocou você para quê? Para ganhar almas. Mas a nossa mente é tão fraca, tão frágil e tão débil que nós não conseguimos compreender o reino. As primeiras adversidades que nós enfrentamos, nós já pensamos em desistir. Entenda uma coisa, quando você olhar para o Calvário, quando você olhar para o Monte Gólgota, para o Monte Caveira, quando você olhar para o alto, onde a cruz de Cristo foi fincada, e você olhar para as chagas de Jesus, você olhar para a via dolorosa, você olhar praticamente para os flagelos, o corpo flagelado de Jesus, você vai pensar 2 vezes antes de desistir. Porque se Jesus tivesse descido da cruz, nós teríamos descido até o inferno. Se Cristo tivesse largado a cruz,
deixado praticamente a maldição que estava sobre ele, porque Gálatas mesmo diz que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Se Cristo tivesse descido de lá hoje, a gente não estaria aqui. Se Cristo tivesse olhado para as suas condições físicas, hoje a gente não estaria aqui. Se Cristo tivesse olhado para as suas condições, meu Deus, como a gente sempre fala, o meu sentimento, pastor, a minha cabeça, a minha mente não suporta tudo isso. Mas a Bíblia diz que no Monte Oliveira, Cristo não suava suor, ele suava sangue. Ao ponto de trazer tal sentimento para ele, de ele não aguentar lá no monte. No Monte Oliveira, que no Monte Oliveira significava esmagamentos do azeite. Foi lá que ele começou a ser esmagado. Foi lá que ele começou a ser triturado. Foi lá que ele começou a sentir a culpa do pecado do homem. Se nós pensarmos em desistir, é porque nós não estamos olhando para o Calvário, meu Deus. Se nós pensarmos em desistir, é porque nós não estamos olhando para Cristo. Porque Paulo falava, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Paulo manda a gente olhar para o alvo. Quem que é o nosso alvo? Hein, pessoal? É Cristo. Ou seja, todos que estão aqui foram chamados para alguma coisa. Ai de mim se pensar em desistir. Ai de mim. Se você, membro, pensar em desistir, se você, obreiro, pensar em desistir, se você, qualquer um que faz a obra aqui, pensar em desistir, saiba de uma coisa. O Senhor que lhe confiou os seus talentos é o mesmo que vai te chamar no último dia de servo mau e negligente. Se sabias que eu era um homem que semeava, que plantava onde não semeia. Se sabias que eu era um homem mau. Se sabias que eu era um homem rude. Por que não levou até o talento aos banqueiros? Para que multiplique o meu dinheiro e eu receba com juros. Pastor, eu não aguento. Aguenta. Se tem um que tem 5 e tem outro que tem 1, dependendo do talento que você recebeu, a Bíblia diz que cada um recebeu segundo a sua capacidade. Se você está aqui hoje, você tem capacidade para isso. Mas a nossa ignorância, o nosso problema, o nosso dia a dia, a nossa tarefa, o nosso ventre, os nossos pensamentos, o nosso subconsciente, muitas das vezes acaba cegando a nossa visão, para que nós não venhamos olhar para aquilo que Deus nos depositou nessa terra, meu Deus. Porque o nosso galardão nós não vamos receber aqui. Veja bem que aquele que recebeu 5, aquele que recebeu 1, multiplicou, e eles entraram no gozo do seu Senhor, na alegria. Se você fizer a obra da maneira que Ele está mandando você fazer, meu amigo, não é questão que é pelas obras, é questão de dedicação. Não é questão do que você faça, que o reino de Deus vai descer sobre você. Significa que o reino de Deus desceu sobre você e você vai cumprir com o seu chamado para que esse mesmo reino que está sobre a sua vida, você vai se empenhar para lá fora, trazer pessoas que estavam nas trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Amém? Ou seja, a gente pode aplicar em nossa vida várias lições presentes na parábola dos talentos. Várias. A parábola dos talentos, ela ensina que Deus não é injusto. Eu muitas das vezes, não que eu chamava de Deus de injusto, mas eu falava para Deus, por acaso fui eu que parei esse povo, meu Deus? Por acaso fui eu que parei essas pessoas? Fui eu que dei vida para essas pessoas? Eu já cansei de orar para Deus fechar essa igreja. Eu já cansei de orar para Deus me tirar desse lugar, porque eu não aguentava mais, meu Deus. Mas quando eu fui vendo através da palavra, quando eu fui compreendendo a palavra, que o mesmo talento que Ele depositou na minha mão, Ele encontrou capacidade. Eu comecei a compreender que é aqui que Ele quer que eu esteja. Da mesma maneira você, obreiro. Eu fui chamado para isso, pastor, eu não estou aguentando. A partir do momento que você tirar os seus olhos daquilo que está impedindo você de olhar para Cristo, você vai conseguir compreender o seu chamado. Quando Deus chama Noé, que Noé constrói a arca, algo interessante na arca que chamou minha atenção foi que quando Deus manda Noé construir a arca, Deus não manda ele construir janelas do lado. Deus manda ele construir janelas em cima da arca. Por quê? Porque no momento do dilúvio, no momento da turbulência, de pessoas morrendo, gritando, Noé só tinha que olhar para um lado, somente para cima.
Ele não tinha vista para os problemas, para a adversidade, para o pecado. Ele não tinha vista para aquilo que iria conturbar a mente dele. Você acha que Noé, olhando, se tivesse uma janela do lado, aquelas crianças morrendo afogadas, meu Deus, você acha que ele não iria mover de íntima compaixão? Iria, meu Deus! Mas Deus fala para ele no momento de tudo isso, do mar agitoso, quando tiver tudo debaixo da água, Noé, olhe para cima, não olhe para os lados, não olhe para baixo, não olhe para a circunstância, para o seu problema, olhe para o alto. Quando Pedro se afunda, Jesus aparece no mar e uns falavam, é um fantasma. Aí daqui a pouco, não temas, sou eu, Jesus. Pedro disse, Senhor, se és tu, permita-me que eu vá até a ti ou contigo. Jesus fala, vem Pedro. Pedro faz o quê? Começa a andar sobre as águas olhando para Jesus. E a Bíblia diz que quando ele olha para o vento, para o mar revolto, ele começa o quê? Ele tirou os olhos daquele que ele não deveria ter tirado. Por que a gente cai? Porque a gente tira o olho daquilo que a gente jamais deveria ter tirado. A gente deixa de olhar para cima. Por isso que eu falo para você, obreiro, para você, obreira, para você, candidato, para você, candidata, membro, seja você que faz a obra direta ou indiretamente, seja onde você faz, você quer desistir porque você tirou os seus olhos de Cristo. Seus olhos não estão firmados nele. Pode ter certeza do que eu estou falando. Quando nós tentamos olhar para nossas dificuldades, a gente está falando assim, não, Jesus, a dificuldade que eu estou enfrentando é muito maior dos flagelos que o Senhor passou na cruz. É? Hã? Se está desistindo é por causa disso. Não, Senhor, eu estou desistindo porque o sofrimento que eu estou recebendo é muito maior do que o sofrimento que o Senhor recebeu na cruz. É assim, pessoal? Hã? Então por que pensamos em desistir? Por que pensamos em olhar para trás? Porque nós esquecemos do suor de sangue. Nós esquecemos do caniço de isopo com vinagre. Nós esquecemos da lança que atravessou a sua costela, que saiu água e sangue, representando o batismo e a Santa Ceia. Nós esquecemos de tudo isso. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo segundo homem entrou vida. Primeiro homem, Adão, a Bíblia diz que Deus fez Adão dormir e da sua costela tirou uma mulher, a sua noiva. Adão volta, quando ele abre os olhos já tem uma adjuntora do lado dele, uma ajudadora, alguém queria ajudar ele, tirou das suas costelas. Ou seja, alguém que estava no paraíso, alguém que estava onde não havia pecado, alguém que estava onde não havia murmuração, não havia contradição, não havia rachadura, nem desvio. Adão estava no paraíso e naquele momento Deus coloca alguém do lado dele, tirou das suas costelas, meu Deus. Jesus está na cruz, o segundo Adão. Quando os romanos enfencam a lança na costela de Jesus, ali saiu água e sangue. Ali nasceu a noiva de Cristo. Ali nasceu a igreja. Foi naquele momento. E a igreja nasceu de uma ferida. Se você estudar a história da igreja, o Obreiro Almi tem esse livro, Os Mártires da Igreja, Os Mártires de John Fox. Leia esse livro. Quando você lê esse livro, você vai pensar duas vezes antes de desistir. Cristãos que foram queimados vivos, cerrados ao meio, cristãos que morreram à espada, cristão que era colocado no coliseu com leões, eram devorados vivos, meu Deus. Aonde que a gente está com a nossa cabeça? Que tudo hoje é motivo de desistir, tudo hoje é motivo de olhar para trás, meu Deus. Eu atendo pessoas diariamente, atendi obreiros, tanto aqui quanto na outra igreja que eu tocava. Quando eles passam problema, sabe o que eles falam? Pastor, vou sair da obra. Pastor, quero desistir. Pastor, não quero mais isso não é para mim. Se não fosse para você, você não estaria ali. Vamos pegar uma empresa. Um patrão confia a um funcionário a gerência. Se ele entra na gerência, porque o patrão viu dentro dele capacidade. Ele está lá, foi capacitado para aquilo. Agora, se ele olhar para trás e retroceder, não que ele não tinha capacidade, é que ele começou a olhar para os problemas, para a adversidade. O problema é que é isso.
A parábola dos talentos ensina que Deus não é injusto. Não tem injustiça da parte dele. O nosso Deus nos concede talentos, dons, habilidades, oportunidades de acordo com a nossa capacidade. Ele seria injusto se confiasse a nós algo que a gente não pudesse administrar, meu Deus. Por exemplo, botar alguém que não tem chamado para ser pastor pregar. Botar alguém que não tem chamado para ser obreiro para fazer a obra. Botar alguém ganhar almas quando não sabe nem evangelizar. Seria injustiça da parte de Deus. Mas a gente tem que olhar aquilo que nós somos mais aperfeiçoados. Pastor, eu percebo que eu tenho facilidade de evangelizar. Então você foi chamado para ser um evangelista. Pastor, eu percebo que eu tenho facilidade para fazer a obra de Deus perfeita. A obra de Deus da maneira que é para ser. Então você foi chamado para ser um obreiro. Pastor, eu percebi que eu tenho facilidade de compreender os textos bíblicos e poder pregar. Eu prego para as pessoas lá fora, eu prego para a minha família. Então você foi chamado para pregar, meu Deus. Você foi chamado para fazer a obra, ser um evangelista, um pregador. Ou seja, seria injusto colocar uma pessoa numa situação tão difícil, sem que ela tenha a capacidade necessária para efetuar aquilo. É ou não é? Da mesma forma, Deus nos colocaria em situação muito mais complicada, se confiasse a nós uma quantidade de talento que a gente não pudesse praticamente exercer. É ou não é? O reino dos céus seria escasso e vergonhoso. Ou seja, segundo ponto, a parábola dos talentos ensina que o pouco é muito. O pouco que nós recebemos é muito. Veja bem que um recebeu 5 e há uma grande diferença para aquele que recebeu 1. Há uma grande diferença, não é? A Bíblia nos mostra que o pouco que recebemos é muito. Algumas pessoas enfatizam o fato que o servo inútil recebeu apenas um talento. Porém, o pouco que compreendemos do Evangelho já é necessário para a gente agregar dentro do templo os leigos. Já é o suficiente para a gente ganhar uma alma. O pouco que você compreendeu em 5 anos, que vai fazer mês que vem de Igreja Semácula, 5 anos. Não é possível que você não consegue pregar um sermão que o pastor pregou nessa igreja para alguém lá fora. Ou seja, um talento, uma pregação, um exercício da fé para atrair quem está lá fora aqui para dentro. O pouco que nós recebemos já é o suficiente. O pouco é muito. 1 se multiplica por 2. O 5 se multiplicou por 10. Terceiro ponto. Vocês estão entendendo, gente? A parábola dos talentos ensina que nada do que temos é, de fato, nosso. Ah, pastor, eu sou um bom evangelista, eu sou um bom auxiliar, um bom pastor, eu sou um bom candidato, eu sou um bom membro, porque eu estudei para isso. Não. A Bíblia diz que quem nos confiou o talento foi o próprio Deus, não provém da gente. Né? A Bíblia mostra que nada do que temos é de fato nosso. Somos apenas instrumentos. Somos apenas instrumentos. Nós não somos donos dos talentos que recebemos. A nossa função é administrar, é zelar por aquilo que Deus nos deu. Zelar com a igreja, zelar com a obra, com as almas que Ele confiou. Sabe o que eu tenho saudade? Que eu não vejo na Igreja Semácula? Não vejo ninguém. Membros, obreiros, evangelista, auxiliar, não vejo ninguém. Chegar uma pessoa nova na igreja. E ele vai lá e senta do lado dela. E ele pega o nome da pessoa, pega o telefone da pessoa e diz: olha, a senhora precisa de uma visita? Eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar da senhora. Eu quero cuidar do senhor. Eu não vi ninguém isso. E eu lembro que quando eu era da Igreja da Graça, quando eu era apenas um obreiro, eu fazia muito disso. Muito. Chegava alguém novo, eu sempre tinha uma canetinha no meu bolso. Sempre. Uma caneta. Chegava alguém novo, sempre marcava. Eu fazia visita para todas as pessoas que chegavam pela primeira vez. Todas. Já foi fazer visita comigo? O Arthur é testemunho. Isso quando eu era um obreiro, né? Então, todas as pessoas que iam a primeira vez eu cuidava. Não tem aqui. Não tem. Não tem mais amor pelas almas. As pessoas, os membros da igreja, os obreiros da igreja, visitam quem já não precisa ser visitado, meu Deus.
Você não precisa estar todo dia na casa de pessoas que você já está. Vai atrás dos novos. São os novos que precisam ouvir o Evangelho. Eu digo para membro, eu digo para obreiro, eu digo para todos. Para mim também serve isso. Nós temos que ir atrás daqueles que ainda não ouviram. Nós temos que cuidar das pessoas. Porque a Bíblia diz que o bom pastor, uma ovelha fugindo do aprisco, ele deixa as 99 do rebanho. Está lá fechadinha, bem cuidada. Vai atrás daquela que escapou, fugiu, se perdeu. E ele cuida daquela uma com todo zelo, meu Deus. A Bíblia diz que ele cuida com zelo, com amor. Pastor, e as 99? As 99 estão cuidadas. As 99 estão bem alimentadas. O problema é que a gente quer cuidar das 99 e esquecemos daquela perdida. O problema é que a gente fala assim, não, é perturbado, deixa, sai da igreja, vai colher. Não, pessoal, não é dessa maneira. Tem pessoas que saíram da igreja por causa de membros, saíram da igreja por causa de obreiros. Aí a gente fala assim, não, deixa lá, perturbado, Às vezes saiu por causa de você, você não sabe. Pastor, essa alma vai ser cobrada de mim? Vai, porque a Bíblia diz, ai daquele que por ele vier o escândalo. E a gente não vai atrás dessas pessoas. Amém? Deus é o dono dos talentos. E Ele continuará sendo. Algumas pessoas se vangloriam diante de suas realizações e capacidade, mas elas não conseguem enxergar que um dia terão que prestar conta de tudo aquilo que o verdadeiro dono lhe concedeu para ela. Tudo que nós recebemos, eu vou ter que dar conta das minhas almas, das minhas ovelhas. Eu vou ter que dar conta dos sermões que eu preguei. Eu vou ter que dar conta das almas da igreja. Eu vou ter que dar conta. Você obreiro, você obreira, vocês terão que dar conta das almas que foram depositadas nas suas mãos. Você membro que foi separado para a evangelização, você vai ter que dar conta das almas que foram depositadas nas suas mãos. A Bíblia mesmo fala isso, meu Deus. Cada talento que foi depositado nas nossas mãos, nós teremos que dar conta deles nos últimos dias. Ou seja, o dono dos talentos há de no último dia requerer tudo aquilo que ele depositou nas nossas mãos, meu Deus. A parábola dos talentos ensina que devemos multiplicar o que Deus nos dá. Hoje eu ganhei uma alma, amanhã você tem que ganhar duas. Pastor, eu evangelizei uma pessoa, amanhã tem que evangelizar duas. Então você sempre tem que estar multiplicando aquilo que Deus depositou nas suas mãos. Ao recebermos esse talento, em gratidão a Deus por ter depositado em nossas mãos, Ele também deposita em nós a confiança da gente poder cumprir com esse propósito com toda a excelência. Não precisa ter medo. Pastor, eu não sei, sabe? Pastor, eu não consigo. Consegue. Se você foi chamado para isso, você consegue fazer isso da maneira que Ele confiou em você. Amém? A gente deve aperfeiçoar os talentos que Ele depositou nas nossas mãos, até que eles sejam úteis para a expansão do reino. A parábola dos talentos, ela ensina que os talentos são muito valiosos. Pode ver que um talento equivalia a 6.000 denários, que equivalia a 1 denário a 1 dia de trabalho. Então, aqueles talentos equivalia a 20 anos de trabalho. Mas há algo mais valioso. Na parábola dos talentos, os 2 servos bons receberam uma promessa, devido ao sucesso diante das suas responsabilidades que exerceram. Que promessa que foi essa, pastor? Ambos seriam colocados na alegria do seu Senhor. Aonde que é a alegria? Na salvação, no reino dos céus. O cristão verdadeiro, ele será convidado a participar de uma mesa, como diz a própria palavra, a qual não tinha direito algum de participar. A gente não tinha direito de participar dessa mesa, mas nós vamos ser convidados para isso. Porém, não por nossos méritos, não por nossas obras, não pelo que nós fizemos, mas pelo mérito de Cristo, pela infinita, se nós olharmos pela palavra, como eu sempre falo, pela infinita misericórdia e pela bondade do Senhor, que confiou a Ele os seus talentos. Esse servo fiel estará presente no grande banquete celestial. Todos aqueles 2 que cumpriram com excelência os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, com os talentos que Deus depositou, todos eles estarão presentes no grande banquete celestial. A parábola dos talentos ensina que o servo mau,
além de ser negligente, além de ser inútil, é perverso e ele não assume a culpa. É aquele tipo de pessoas que eu sempre falo, eu estou saindo por causa de tal fulano, de tal fulana, eu estou saindo porque eu não vou com a cara. Não, pessoal, pelo amor de Deus, Deus não te chamou para... Imagina Jesus, né? Tá lá, João 6,60, olha um pouquinho para trás, prega a palavra. A Bíblia diz que a multidão virou as costas para ele e até os seus discípulos. Aí imagina Jesus, né? Vocês vão fazer isso? Saiba que eu sou o Messias. Eu vim para salvar você, mas a partir de hoje eu vou lançar todo mundo no inferno. Foi isso que ele fez? Ô Pedro, poxa, até tu, Pedro? Até tu vai me deixar, Pedro? Para onde eu irei, Senhor? Para quem eu irei? Se só em ti eu encontro as palavras de vida eterna. Já pensou se Jesus tivesse que desistir por causa de pessoas? Ele já teria desistido já no começo. No primeiro começo do seu ministério. Porque desde o começo que Jesus prega o Evangelho, a Bíblia diz que ele tinha que sair fugido. Porque os fariseus procuravam matá-lo. Então imagina Jesus ter que sair desde o começo. Porque olhou para pessoas. Olhou para outros. Não, meu Deus do céu. O talento que foi depositado nas nossas mãos não tem problema, não tem dificuldade. Se levanta o inferno, se levanta quem for, nós teremos que cumprir com o objetivo de cumprir o talento que Deus depositou na nossa vida. Por isso que eu falo para os candidatos a obreiros, é isso que vocês querem? É isso, então vocês vão começar a enfrentar o inferno na vida de vocês. Que não vai mudar. Aquele que muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais você recebe, mais problemas se levanta, meu Deus. Na minha vida, eu saio de um problema, tem 2 lá na frente me esperando. Eu consigo vencer os 2, já tem uma fila de problema ali, já com cena. Eu sou o próximo para tentar entrar na minha vida, porque a minha vida... Eu estava conversando com o auxiliar agora, vindo para a igreja. Eu estava falando com o auxiliar. Eu falei para o auxiliar assim, o membro não vê isso que a gente está passando, o auxiliar. Era quase 6 horas, o auxiliar estava no trânsito ainda, indo para Gaspar, quase 6 horas. Eu chego 6h10, 6h15 em casa. Quando dá para tomar um café, a gente toma. Quando dá. Isso que nós namoramos aqui. Aí a gente conversando, é difícil, cara. É difícil a gente cumprir com o nosso ministério. Porque o povo não vê isso aqui. O povo acha assim, tá, os 2 lá, tá tudo bem. Saíram 3h30 do serviço, tomaram banho na empresa, tomaram um bom café, já tá tudo certinho. Só esperaram da hora para vir para a igreja. Se fosse assim. Se for. Tem vezes que a gente não consegue nem tomar um banho, mas vem para a igreja sem tomar banho, sem comer. O povo não vê isso, mas eu não preciso que vocês venham. O importante é que o talento que foi depositado na minha vida, eu esteja cumprindo com excelência. O meu galardão é lá, não é aqui. Por isso que eu falo, muitas vezes eu pensei em desistir, mas para quem eu irei? Para onde eu vou? Ele depositou isso nas minhas mãos. E eu tenho que olhar, que coisa gloriosa, que privilégio saber que o Altíssimo, o Eterno, Deus da nossa salvação, depositou algo nas nossas mãos que talvez Ele não depositou na mão de ninguém. Ele depositou nas nossas mãos, na nossa vida, meu Deus. Ou seja, se a gente não ler atentamente essa parábola, a gente pode até pensar que o servo inútil não aplicou o seu talento, porque se sentiu inferior aos outros. Eu recebi pouco, então eu não vou fazer. Como eu já ouvi muito. O pastor não me bota para pregar, então eu não quero mais fazer a obra. Lá na igreja de Gaspar, lá quando eu tocava a igreja de Gaspar, o pastor não me coloca nenhuma tarefa, então eu vou sair da obra. Tem aprovação, meu camarada. Você vai ser provado para ver se você está apto para isso. Você vai ser provado. Ou seja, a parábola dos talentos ensina que até o pouco que nós temos, se nós não cumprimos com excelência, será tirado. Era muito mais fácil aquele que recebeu 5 desistir, né? Para mostrar que o reino, a obra é fácil. É fácil. Pastor, não é fácil. Meu jugo é suave. Jesus mesmo disse, meu jugo é suave. É porque a gente torna ela difícil. A gente que torna ela difícil. A partir do momento que a gente deixar de olhar para o homem, a gente vai ver que o reino dos céus é fácil. Amém, pessoal? Paulo falou assim, olha, por acaso eu tornei vós meu inimigo falando a verdade?
por mais que vocês me odeiem, mas eu amo vocês. Imagina se Paulo tivesse que olhar para aquelas pessoas. É ou não é? A parábola dos talentos ensina que receber talentos não significa ser aprovado por Deus. Eu faço a obra, eu sou salvo. Não é assim. Eu faço a obra, eu fui salvo. Não é assim. Eu faço a obra, eu sou chamado. Não é dessa maneira. Não é dessa maneira que a gente compreende os talentos de Deus. Algumas pessoas interpretam essa parábola de forma errada, porque elas acham que pelo fato de elas receberem, é porque Deus falou assim, ó, ela é salva, então eu vou botar o talento na mão dela. Nabucodonosor era um homem que foi condenado, mas Deus chamou ele de servo, é ou não é? Nabucodonosor foi usado na mão de Deus para juízo, em condenação ao povo de Israel, mas Deus chamou ele de servo, meu servo. Então, ou seja, nós por receber o talento não significa que nós somos aprovados por Deus. As pessoas confundem os talentos com a graça salvadora de Deus. Tem pessoas que nunca ganhou uma alma para Cristo, mas vai ser salva, sabia disso? E tem pessoas que encheram uma igreja, mas vão ser condenadas. Como isso, pastor? É como diz Agostinho, é o abismo da cruz. Nós não compreendemos. O que a Bíblia diz? Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Se você ler Romanos 11:33, diz assim, ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem foi que compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu a ele primeiro para que o receba? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Assim seja. Quem que pode compreender a mente de Deus? Muitas das vezes Deus usa alguém para fazer a obra, para ser instrumento de juízo. É como eu sempre falo, às vezes a minha pregação está servindo tanto para salvar quanto para condenar. Tanto para trazer o reino dos céus, quanto para lançar o Sheol, as pessoas, lançar o Hades. A gente não consegue compreender a mente de Deus. Ou seja, definitivamente, esse não é o princípio ensinado na parábola dos talentos. Os talentos jamais servirão para absolver alguém do juízo vindouro, jamais. Você não é chamado a ser obreiro para você fugir do inferno. Você não é chamado de pastor para você fugir da condenação futura, não. Ninguém poderá apresentar a multiplicação dos talentos que recebeu com um resultado meritório para a salvação eterna. Eu multipliquei, eu sou digno. Você multiplicou porque a Bíblia diz que ele que depositou nas suas mãos esse talento. Amém? Mas se fosse aplicar o conceito de salvação, se a gente for analisar, seguramente a gente pode dizer que o servo mau não perdeu salvação. Não, ele não perdeu. Como muitos alegam, na verdade, ele nunca foi salvo. Ele nunca teve. Amém? Pastor, mais, para a gente encerrar, pastor, mais talentos, só pastores, obreiros, evangelistas, aqueles que cuidam dos necessitados lá fora, aquele que leva um prato de comida para os necessitados. Eu vou falar um talento agora que talvez você vai se surpreender. Você vai falar assim, não, pastor, isso não pode ser um talento. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Olha um talento que as pessoas deixam passar despercebido. Lucas capítulo 8, todos acharam? O cabeçalho diz assim, as mulheres que serviam a Jesus com seus... Acharam, gente? As mulheres que serviam Jesus com seus... Tem alguma Bíblia que diz diferente, cabeçalho? Só assistiam Jesus. Tem com fazenda. Tem algumas Bíblias que diz as mulheres que serviam Jesus com as suas fazendas, com seus bens, que assistiam Jesus. Lucas 8 diz assim: e aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas... com seus bens, com as suas fazendas. Qual que é o outro talento? Servia a Jesus com seus bens.
Você já ouviu na Bíblia que Maria Madalena curou alguém? Hein, pessoal? Pode achar de Gênesis, Apocalipse, pode olhar os apócrifos, pode olhar os manuscritos, pode olhar tudo. Você não vai achar Maria Madalena curando ninguém. Você vai achar alguém, a Bíblia falando assim, que Maria Madalena pregou em tal lugar. Vocês vão achar isso na Bíblia? Vocês vão achar que Susana pregou em tal lugar? Vocês vão achar que Joana pregou em tal lugar? Não. Qual era o talento delas? Honrar o ministério de Cristo com as suas fazendas, com os seus bens. O que quer dizer isso, pastor? Tem gente aqui que não foi chamado para ser obreiro, não foi chamado para ser pastor, não foi chamado para ser evangelista, não foi chamado para ser nada. Ele foi chamado para ser um mantenedor da obra, ajudar a igreja, manter a igreja. Não está falando que essas mulheres fizeram isso? Sim ou não? Eu não estou tirando de contexto, é só você analisar. É um talento que elas tinham. É um talento que essas mulheres tinham. A Bíblia diz que quando estava sendo anunciado o reino, essas mulheres iam e pregar, os discípulos, os 12 pregavam o evangelho, e junto com eles ia Maria Madalena, Joana, Susana, e elas honravam a Cristo com as suas fazendas. Jesus está com fome, vamos lá comprar comida. Jesus não tem vestes, vamos lá comprar vestes. Jesus não tem lugar para dormir, vamos pagar uma pousada. Não, pastor, não pode ser. É Atos 16, 11, para a gente encerrar. Pula 2 livros, você está em Lucas, aí você chega em João, e aí depois Atos. Atos capítulo 16, 11. Atos 16, 11 diz assim, ó: e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos ali alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma mulher chamada, como? Lídia, vendedora de púrpura, a Bíblia diz muito rica, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela em sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Se você estudar a história de Lídia, você vai ver que ela era uma mulher muito rica, vendia púrpura, e quem vendia púrpura tinha muito dinheiro. E a Bíblia diz, a história diz, a didática diz, que Lídia servia a Paulo e os seus condiscípulos com as suas riquezas, com o seu dinheiro. Ela pagava lugares para eles ficarem. Ou seja, ali na casa dela, ele levou eles para dormirem. Então, quando nós olhamos essas passagens, a gente vê que os talentos dessas pessoas eram o quê? Manter a obra de Deus com seus bens. Como eu sempre falo na igreja, há muitas pessoas na igreja que têm condição de pagar o aluguel sozinho, mas não ajudam, não colaboram. Está lá, como eu sempre falo, vão morrer com o dinheiro no banco, meu Deus, e a igreja necessitada. Enquanto nós temos que ficar mendigando para os membros, quando os membros ajudam a fazer obra social, o restaurante comunitário, para ajudar os necessitados. Não tem isso. Outro talento, ajudar os necessitados. Pastor, eu posso dar uma cesta básica, ajudar a fazer a comida, levar comida. É um talento, meu Deus. E nós estamos enterrando esse talento. Escute o que eu vou falar. Hoje nós recusamos o talento, mas no último dia são eles que serão testemunha nossa lá no reino dos céus. Porque Deus vai falar, Jesus vai falar, e os talentos que depositei nas tuas mãos? Senhor, eu estive com medo e enterrei. Medo do quê? Porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. É ou não é? Então, todos que estão aqui, todos, sem exceção, foram chamados para alguma coisa. Amém? Amém? Todos aqui sabem o porquê que foram chamados, todos. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Sabe? Pastor, é só você parar de olhar um pouquinho à sua volta e olhar para cima. Você vai compreender o porquê que ele te chamou. Amém? Vamos ficar de pé?
Aplauda Jesus bem forte, que ele merece.